Voltamos com a Alerj Entrevista, que está falando sobre o tratamento para usuários de crack aqui no estado do Rio. Bom, deputado, a gente falou muito de municipalização, mas para municipalizar, para criar esses centros de referência, é necessário vir verba federal também, né? É verdade. É preciso que os municípios sejam aparelhados de recursos, tanto por parte do governo federal quanto do governo do estado. E agora, mais recentemente, a presidente Dilma anunciou a liberação de recursos para as comunidades terapêuticas, para que elas pudessem, através das igrejas, ter esse enfrentamento. É verdade, não se faz política pública sem recursos. Por isso é que a gente quer conversar com o ministro, que ele vem aqui presidir esse encontro, e também orientar, né, as comunidades, porque a gente vê, às vezes, muito trabalho voluntário. Nós assistimos, eu tive a oportunidade de visitar algumas instituições que nem sequer CNPJ tem. Ela vai muito no voluntariado das pessoas, né, na vontade de ajudar. E elas não estão devidamente qualificadas, sob o ponto de vista de ter um CNPJ, de ter um técnico responsável, para que ela possa proceder esse atendimento sem nenhum acidente, sem nenhuma intercorrência. Então é preciso também, nesse processo, a gente possa estar orientando as instituições, as comunidades terapêuticas, as igrejas, no sentido de que elas possam efetivamente estar em dia com toda a sua papelada, com todas as obrigações, um processo administrativo, para que elas possam acorrer ao governo federal e ter condições de captar recursos para esse atendimento. Porque às vezes há uma reclamação muito grande por parte dessas comunidades de que elas não têm ajuda de ninguém. Aí você vai verificar, ela também não tem possibilidade jurídica de buscar esse recurso. Então é preciso também de que nós, nesse debate, tenhamos aqui uma estrutura que eu acho que o governo do estado pode ofertar isso, através dessa parceria com o governo federal, de estar legalizando, de estar preparando a documentação dessas instituições para que elas possam estar aptas a captar recursos do governo federal. Uma das coisas, eu fui deputado federal, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que às vezes a gente fazia uma emenda parlamentar para determinado município, para determinada instituição, e tinham duas carências. Uma carência era de documentos, que surgia, e a outra carência era de projetos. Né? Então, nós temos essa dificuldade, tanto de projeto quanto de documentação. Então, é preciso que haja também uma orientação nesse sentido para que nós possamos ter o capital, ter o recurso. Eu tenho certeza que o governo federal vai disponibilizar recursos, o governo do estado pode disponibilizar recursos, mas é preciso que essas instituições elas estejam aptas e tenham projetos e tenham condições de ter esse recurso, de receber esse recurso, porque o recurso público ele não perde o condão de dinheiro público. Então, uma determinada instituição que vai receber um dinheiro público, ela está submetida ao mesmo rigor da lei que o poder público tem, porque o dinheiro não perde o condão de dinheiro público. Ou seja, ela está submetida a 8666. Então, se o cidadão precisa comprar um determinado produto para atendimento àquela instituição, ele tem que fazer o processo ou de tomada de preço, ou de licitação, ou de consulta. Ela tem as mesmas regras do serviço público, são aplicadas a essas instituições. E às vezes, muitas das vezes, há a inobservância por parte dessas instituições, que às vezes não é nem a questão de dolo, é um aspecto formal. Às vezes, por um erro formal, ela perde e às vezes os seus diretores são tornados inidôneos por um erro de natureza formal e não de dolo, e aí ela perde a capacidade até mesmo de buscar esse recurso. Não é uma operação simples também de se fazer, né? Não. É difícil você fazer, é preciso ter muito rigor, porque hoje a legislação, e costumava dizer um certo professor que eu tive, a burocracia foi feita para nos proteger, mas nunca para nos atrapalhar. Então é preciso, a gente, nesse processo, ao mesmo tempo que você observa a necessidade de você ter o rigor da lei, é preciso também você orientar e facilitar esse trâmite no sentido das pessoas poderem não se atrapalhar lá na frente e ficar com o seu nome sujo por um erro formal que não houve dolo. Houve a intenção, mas ela não sabia que não poderia fazer daquela forma por falta de orientação. Se a gente fosse colocar numa escala, o crack ele é realmente muito mais nocivo do que outras drogas? Óbvio que, claro, todas as drogas são nocivas, mas o crack ele é especialmente nocivo? É porque o crack ele tem um tempo de efeito, né? Que ele faz o efeito rapidamente, ele produz o efeito rápido e cai. Então a pessoa fica na dependência, então ela consome uma quantidade imensa para que ela possa ficar sob o efeito da droga durante esse período. Então, ela tem um curto espaço de efeito. Agora, se você me perguntar qual é a droga mais nociva hoje,
principalmente no meio da juventude, eu dizia que é o álcool. Eu garanto a você que é o álcool. E é preciso que os pais entendam isso. Hoje não existe só droga ilícita. Existem as drogas lícitas também. Então é normal que você assista a juventude, a garotada, dizendo assim, eu vou para uma festa rave. E chega na festa rave, lá você está tomando lá álcool de uma forma exacerbada, você está lá usando esses energéticos de forma exacerbada, e a gente tem assistido aí a garotada morrer a cada dia em acidente automobilístico, acidente de confusão e brigas, situações todas. Então, o crack hoje, realmente, ele é uma droga que está crescendo de uma forma assustadora porque ela é barata. Ela é barata. E também ela tem um curto espaço de tempo de duração. Então, há necessidade compulsiva da pessoa estar toda hora utilizando, porque ela bate o efeito e cai. Bate o efeito e cai. Então, ela tem essa necessidade. E segundo os especialistas, a pessoa que utiliza poucas vezes, ela já fica dependente daquela droga, ela pode manter sob controle, mas ela vai ser uma pessoa que vai ter essa dependência por um período. Eu creio, pela fé, eu creio que há recuperação dos dependentes, mas tem especialistas que dizem que quem usa o crack, ele fica dependente o resto da vida. Então eu sou sou uma pessoa que acredito na recuperação e acredito muito nas comunidades terapêuticas, eu volto a dizer que a gente falou aqui no início. Né? Você não é tratar o efeito, você tem que tratar a causa. Se você tratar a causa, você consegue resultado no efeito, que é a utilização da droga de forma exacerbada, que tem tirado a vida não só de jovens, mas tem tirado a vida de crianças, jovens, mulheres, adultos e idosos. Agora, tão importante quanto tratar é fechar essa porta de entrada para as drogas? E como fazer isso? Sim, veja bem, eu costumo dizer que tem um ciclo estabelecido aí. Você tem que trabalhar a prevenção, você tem que trabalhar o combate às drogas, e aí é que eu faço a defesa aqui das instituições estaduais. A droga chega no Rio de Janeiro, quantas comunidades nós temos no Rio de Janeiro?